começando mais uma live bimodal. Agora nós estamos aqui na nossa 7ª temporada, fazendo aqui uma conversa com os alunos, a escola Bimodais Futurismo para Empreendedores é uma escola que é um grupo de pesquisa barra escola, né? Então a gente analisa o mundo digital, a gente analisa o que está acontecendo, comparando as teorias. Inclusive, eu estava conversando com a Fernanda aqui nos bastidores. Amanhã eu estou publicando um artigo sobre as 6 teorias sobre o mundo digital. Nós temos uma, né? Considero a nossa mais forte, né? Mas temos outras. E a gente tem conversado com o pessoal, com os alunos, e eles estão não só contando as suas atividades, como é que eles estão vendo o mundo digital, a sua participação na escola, como é que eles veem esse futuro, como é que eles absorvem a narrativa que a gente desenvolve conjuntamente, né? Tive conversando aí, conversei com o Wagner, falamos sobre agronegócio, o projeto que ele tem, né, de digitalizar uma série de atividades no agronegócio. Depois falamos com o Túlio, que ele falou aí sobre empreendedorismo, o movimento dele dos empreendedores. E agora é o nosso terceiro papo, falando aqui com Fernanda Pompeu, uma parceira aqui que a gente conversa. É interessante, Fernanda, porque os áudios vão acontecendo, a Fernanda caminha de manhã, eu caminho de manhã, e a gente caminha junto, praticamente, comentando os áudios que a gente produz internamente aqui na escola, e a gente vai batendo papo. A gente tem tocado muito. Eu estou em Teresópolis, no interior do Rio, a 1h30 do Rio, e ela está em São Paulo, e a gente vai conversando. Isso é internet, isso é o digital, e a Fernanda está com um projeto que é o Acelera Texto, ajudando as pessoas a melhorar a sua escrita voltada para o digital. Fernanda, boa tarde, se apresenta aí para o pessoal. Bom, boa tarde. É isso aí, eu acompanho o Nepô, quer dizer, sou aluna dele, né? Há alguns anos, né? Há bastante, já, né? Sei lá, porque a gente bate uma década, né? E tenho aprendido muito com ele, muito mesmo. Mas é assim, ó, o Acelera Texto, eu chamo de projeto ação, mas não importa tanto o nome, né? Vamos dizer, é um ambiente que eu criei e que é voltado para as pessoas que querem escrever na internet. Escrever a escrita digital. Aí, a primeira questão que muita gente questiona, fala mas como assim, escrita digital? Tudo não é escrita? E eu sempre respondo, a escrita digital é um novo gênero da escrita. É um gênero. Por quê? Por que ela é um novo gênero? Porque ela é pensada, ela é trabalhada, ela é postada, distribuída e validada na internet. Então, veja bem, a escrita digital ela não trabalha para o impresso, ela trabalha para os meios, que eu chamo os ambientes digitais, os ambientes que estão na internet. Então, vamos lá. Esse projeto tem muito tempo, Fernando? Me conta aí a historinha do projeto. Você fazia o quê? E aí, como é que você virou uma empreendedora digital? Então, vamos lá, rapidinho, mas vamos lá. Eu sempre fui redator, eu fui a minha vida inteira redatora. Pena de aluguel, principalmente, né? Então, sempre escrevia, os outros pagavam, eu escrevia. Então, eu escrevi livros, escrevi artigos, escrevi muita publicação para ONGs, né? Em suma, ia escrevendo. Vinha o projeto, vinha a demanda e eu escrevia. Tudo isso para o impresso. E teve um momento que eu comecei a ficar muito triste. Que momento foi esse? Foi um momento que eu disse assim, puxa, mas todo esse esforço e, de repente, não tem feedback de leitor. Eu nunca sei quem são os leitores, né? 2, quando eu entrei numa dessas ONGs, né, numa dessas organizações, e vi na prateleira era uma revista completa, e vi aquelas revistas todas empilhadas. E eu disse, gente, nem saiu daqui, nem foi distribuído. E depois eu entendi a razão,
normalmente, quando as ONGs fazem projetos ou faziam para publicação, elas não colocavam a rubrica distribuição, correio, porque as financiadoras não aceitavam isso. Então, não tinha dinheiro para distribuir. Então, ficava aquilo lá, entendeu? E era distribuído. Pessoas que iam lá e diziam: você quer levar? Quer levar? E leva 50. Leva, entendeu? Leva, pelo amor de Deus, leva 100 pacotes. E isso foi me angustiando muito. Né? Me angustiando muito, porque eu dizia: pô, para que eu estou escrevendo? Eu estou escrevendo para quem? Para quê? E curiosamente, e agora eu estou falando de uma coisa que já aconteceu há 10 anos, eu recebi um convite para trabalhar no portal Yahoo. Né? Aí eu falei: nossa, portal Yahoo, como é que é esse negócio da internet? Cheguei muito medrosa, fui fazendo e acabei ficando, foram quase 4 anos, né, de trabalho, e chegou um momento que eles me convidaram para fazer 2 crônicas semanais. E aí foi o delírio, porque aí eu comecei a ver os leitores, eles apareciam comentando, mesmo comentários, às vezes, muito agressivos, né? Essa aí parece que puxou um fuminho, essa aí, né? Tinha umas coisas bem agressivas, mas eu gostava muito de dizer: nossa, lá estão os leitores estão aí. Ok? Então, essa foi a primeira, foi uma semente, foi uma coisa assim, eu comecei a pensar: gente, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito bacana para quem escreve. Entendeu? A coisa acontece. E alguns anos depois eu criei, então, o Acelera Texto. Falei assim: quer saber? Eu vou ajudar as pessoas a escreverem na internet. Então, vamos dizer, a semente foi essa, foi uma experiência minha no Yahoo, vindo, claro, de uma decepção, né, dessa decepção de não ter leitores. Eu escrevi a vida inteira, e eu sei que a grande alegria de quem escreve é ter leitores. Escritor sem leitor, entendeu? Não rola, não rola. Então, tudo começou assim, começou de uma experiência minha. Eu vivi isso, né? E pronto. E aí tem toda, claro, eu tive a ideia, Acelera Texto, comentava com os amigos, eles diziam: gente, isso não vai dar certo, Fernanda. Isso é loucura sua, isso só está na sua cabeça. Que tinha ainda aquela... E agora eu estou falando de menos de 5 anos, tá? Menos de 5 anos atrás. E as pessoas insistiam em dizer que não, as redes sociais é só para divulgar. Todo mundo faz um trabalho e usa as redes ou a internet como divulgação. E eu bati o pé e dizia: não, não é isso, não é isso, não é isso. Ela é mais do que isso, ela não é um meio de apenas para divulgar serviços, não é isso. Ela em si pode ser, ela é um veículo, um potente meio de expressão e comunicação. Eu insisti muito nisso, apesar de todo mundo dizer que era loucura, e aí, depois de um tempo, eu fui encontrando os meus leitores. Mas, só fazendo um parênteses aqui, e Nepô e a Bimodais, que me ajudou muito, por quê? Porque sempre teve essa visão, esse olhar de dizer: gente, a internet não é a sucessão da televisão, a internet não é uma plataforma de marketing, de publicidade. Ela é também isso, né? Porque ela é tudo. Mas, olha, presta atenção, ela está mexendo na plasticidade cerebral das pessoas. Ela impacta a maneira de viver e de ver. Então, isso mesmo me deu força para dizer: não, o caminho é esse. O que eu acho interessante aí que você está falando, né? Quer dizer, você está falando, lendo aí os autores aí sobre empreendedorismo, né? Tem aí o que o pessoal fala de incômodo, né? A pessoa percebe o incômodo. Então, esse incômodo que você percebeu, interpretando o que você está falando, né? Você está falando aí do feedback, quer dizer, eu me lembro que o Aloy Jupiara, quando ele abriu lá no Globo, não podia comentar. Essa era uma questão na mídia. O Globo não podia comentar,
o New York Times também não podia comentar, e aí o Aloy abriu o comentário para o Globo, foi uma enxurrada de comentários. E como é que administra os comentários? Né? Então, esse é um problema. E o outro é esse, o outro que você fala. Eu também trabalhei em jornal, eu também trabalhei em jornal impresso. O problema da distribuição. Você produz físico e tem que ter ferramentas físicas para distribuir. Né? E aí, então, você tem esse problema. E a internet você coloca e as pessoas vão até o negócio. Né? Ou então você distribui, mas sem necessidade de ser um negócio físico. Então, isso aí seria o incômodo. E aí você, então, a partir daí, percebeu que existia um nicho aí para você poder atender. Mas quando você pensou no Acelera Texto, né, e que você diz não é uma ferramenta. Quer dizer, o que você está dizendo é o seguinte: que a internet não é assim. Eu escrevo, digitalizo e boto para rodar na internet. O que você está dizendo é: olha, a internet precisa de uma preparação especial da escrita. É um outro estilo. Poderia chamar de um outro estilo, Fernanda? Como é que seria? Como é que você define Eu isso? até vou mais longe, é um outro gênero, é maior até que o estilo, é um outro gênero. Porque olha só, Me diz aí os gêneros, fala assim dos gêneros para o pessoal entender. como tem Gêneros. conto, tem a crônica, tem o romance, Ah, tá. todos eles são gêneros do impresso, consagrados, maravilhosos, né? Mas eles, como é que eles sempre trabalharam? No papel, no impresso. Eu faço um conto, né? Eu faço um romance, ele pode ter de 300 a 900 páginas, ok? Aquela famosa frase, o papel aceita tudo, né? Então, você tem inclusive, o próprio meio favorece isso. Até comercialmente, isso é uma experiência que eu tive. Uma vez, a Brasiliense publicou um livro meu, impresso, né? E eram microcontos, chama-se 64. Eram microcontos, né? O que aconteceu? Ele ficou fininho demais, porque 64 microcontos. Aquilo, e na lombada, não, quase que você não viu o que estava escrito na lombada do livro. Ou seja, em termos de mundo impresso, aquilo foi um erro. Sumia na livraria. Era muito fino. Então, na verdade, o impresso ele pede um outro tipo vamos dizer, de comportamento, de registro, né? Tem sutilezas aí. Bom, mas para não me perder aqui, a primeira dificuldade, algo que eu faço muito conteúdo, né? Porque eu também saquei, eu preciso educar o público, tal educar o público, né? Eu tenho que ir conversando sempre com as pessoas e também aprendendo com elas o que que afinal é essa proposta da escrita digital, né? Então a primeira coisa é o seguinte: não é digitalizar. Não é digitalizar, não é assim. Eu até hoje recebo pessoas que falam assim: ah, tá bom, eu queria botar minha tese de doutorado na internet. Eu falo, tudo bem, ponha, mas isso não é escrita digital, tá? Primeiro você o quê? Vai fazer um blog e vai botar a tese ou o seu romance? Primeiro que o blog é sempre, né? É sempre o último para o primeiro. Então já fica estranho isso. 2, vai fazer um PDF? Perfeito, mas PDF não é escrita digital. PDF é você justamente pegar algo que já existia e você, mesmo que você diagrame, né, ele vai ficar lá imóvel. Ele vai ser algo que as pessoas vão baixar e vão salvar no seu computador. Né? Então, essa foi a primeira sacada, né, de dizer, não se trata disso. Então, aí, por exemplo, tem pessoas que me procuram, são poetas, fazem poesia, fizeram muita poesia impressa, e poesia nunca vendeu, nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. Né? Não vende. Então, aí as pessoas dizem, e eu falo, põe seus poemas, coloca seus poemas. Né? Aí começa a conversa, mas não é o livro inteiro, vai pondo poesia a poesia, veja quem está conectando com você, converse com as pessoas,
Aí é o passo 2, né? Que eu chamo de conexões quentes. Veja quem está conectando com você. E a pessoa vai ter que, uma hora, carimbar na sua testa, ela, o seu leitor, vai dizer: fulano é poeta, fulana é escritora, fulana é, entendeu? Como carimbaram na minha, né? Hoje eu já sou a Fernanda do Acelera Texto. Tem um carimbo aqui, assim, pá! Isso foi construído, né? Então, as pessoas perguntam tudo para mim, elas perguntam desde o verbo haver, quando é que ele é impessoal, entendeu? E ainda perguntam muito, como é que eu publico? Você tem dicas de quero publicar esse livro? E aí eu sempre tenho que responder, não, eu não trabalho com a pegada do impresso, eu só estou trabalhando com o digital. Isso é um esforço, né? De você... Bom, é meio por aí, tá? Ou seja... Deixa eu perguntar um negócio, Fernanda. Quando o cara escreve, ele faz um poema, aí você está falando. Aí você até usou essa expressão, poema impresso. Quando ele publica no digital, é um poema digital, certo? Ou não? Depende. Se ele, por exemplo, aí que tá o gosto da coisa. Se ele for um poema curto, ele é um poema digital. Por exemplo, se fosse o Carlos Drummond dizer, né, chegar aquele maravilhoso dele, stop, a vida parou ou foi o automóvel? Isso é puro digital. Né? Poderia até ir para o Canva e botar esse poema lá. Né? Esse é um poema digital. Ou seja, tem a ver com tamanhos também. Porque é o seguinte, se o cara escreve um poema, existem poemas longos, e eu eu acho que eles não funcionam. Eu acho que a pessoa tem que quebrar, mesmo que ela quebre aquele poema. Sabe aquele papo dos pacotes pequenos, que a gente leu na Startup Enxuta, né? Sempre trabalhar com pequeno, são pacotes pequenos, que você vai acrescentando, como se fossem camadas. Mas veja bem, né? Pô, olha que barato. Não sou eu que acho isso, não é que eu fui dormir, acordei e achei isso. Eu observo o leitor. Eu observo o leitor, e o leitor no digital, ele é a chave. Escritores existem para servir a leitores. Escritores existem para encantar leitores. Né? Qual é a sua função? Né? Se você vai escrever para você mesmo, põe na gaveta, não precisa nem... Então, a questão que eu ponho é essa, tem que ser curto, sim. Tem que ser curto. Mesmo que 1 hora, aí se você consegue tantas conexões quentes, amanhã você pode fazer o seu e-book, por exemplo, e dizer, olha, fiz o meu e-book aí, lá estão os seus poemas. Começa a fazer sentido, porque aquele público que você conquistou vai comprar o seu e-book, mas tem que conquistar antes. E essa conquista é pelo pequeno. Tem uma metáfora linda, o Rodrigo está falando aí, eu já vou responder ele. Tem uma metáfora linda, que eu adoro, não é minha, né, mas eu adotei, que é a do navio cargueiro. O cara que diz assim, gente, tudo que a gente sabe, o nosso conteúdo é um navio cargueiro. Ele está lá, ele está longe da praia, ele é pesado, né? Porque é muita coisa que a gente sabe, é todo o nosso conteúdo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar os pacotinhos e botar num jet ski e mandar para a praia. Por quê? Porque o jet ski é ágil, entendeu? Ele chega rápido e ele vai entregar aos pouquinhos aquele grande conteúdo que é o seu navio seu navio cargueiro. Ele está lá, no meio do oceano, entendeu? E você vai. O fato de ter um leitor que pode interagir com o texto afeta a forma de escrita, de que maneiras? Claro que afeta. Rodrigo, querido, se você partir do princípio que você está escrevendo para leitores, o leitor é seu cliente. Mudar a palavra. O leitor é o cliente, né? Para quem escreve, o leitor é o cliente. Então, a maneira como ele vai interagir, né, com o texto que você está postando afeta, sim. Né? Afeta. Como que afeta? Ora, aí é a coisa da experiência, né? Da validação.
Se eu insisto num tipo de texto e eu vejo que aquele texto ele tem pouca interação, eu não estou falando de curtidas, mas também de curtidas, que é uma métrica, né? Mas ele acontece, as pessoas falam sobre ele, eu digo, esse aqui validou. Um outro tipo, que a interação é muito pequena, eu olho e digo, por que será? Eu tenho que fazer essa pergunta. Por que será que esse texto está funcionando menos para o meu leitor, o meu público? Então, claro, o leitor é quem manda, né? É a mesma lógica. Quem manda é a demanda, quem manda é o cliente, quem manda é o outro, é o cara do outro lado do balcão. Eu estou servindo o chopp e o meu leitor está do outro lado esperando esse chopp. E tem que estar geladinho, senão ele reclama. Está quente isso aqui, entendeu? Fernanda, deixa eu te perguntar um negócio. Diga. O que acontece aí? A gente não teria que fazer uma distinção, não teria que fazer uma distinção entre o escritor didático e o escritor artístico. Vou explicar por quê. Porque, Okay. por exemplo, eu faço um poema. Eu posso botar o meu poema, vamos supor, eu crio um blog de poesia, boto o meu poema. 99% das pessoas não gostaram do poema, criticaram ou não leram, etc. Mas aquele poema faz parte de um trabalho que o cara está fazendo. Então, o cara, quando ele faz arte, ele está provocando as pessoas, ele não está. O objetivo é um. Quando o cara trabalha, e aí você tem um cliente que é um cliente didático, que é um cara que está fazendo um curso, um médico, um dentista, não são dois públicos diferentes, com duas preocupações diferentes? Como é que você trabalha isso aí? Trabalho com os dois, né? Porque a lógica da aplicação da escrita vai ser a mesma. Mas são dois públicos, sim. Por exemplo, eu tenho alunas que são mais mulheres, né? Mais mulheres, aliás. Eu tenho alunas que são, por exemplo, engenheiras de alimentos. Já tive mais de uma. Engenheira de alimentos. Ela é engenheira de alimentos. E o que ela quer? Ela sacou que ela precisa ter autoridade digital. Ela sacou que ela precisa mostrar para as pessoas que ela é uma especialista. Ok? Por quê? Porque no futuro ela quer fazer uma mentoria, ela pode querer fazer um e-book, ou seja, ela quer conectar com esse público, inclusive fazendo coisas. Por exemplo, tá? Então, o que eu vou trabalhar com ela? Aí muda. Aí eu vou dizer assim, olha, para você postar nas redes, que é a maioria, né? Pouca gente tem blog. Para você postar nas redes, preste atenção no técnico. O técnico conecta menos. Preste atenção, mesmo você vai usar a palavra, o técnico, né? Vai usar aquela palavra, mas você vai ter que explicar. Então, um exemplo bem simples aqui para nós, para o nosso universo. Palavra briefing. Para a gente, isso aí é o óbvio do óbvio do óbvio, né? Parece que nós nascemos sabendo o que era briefing. Não é verdade, mas não é verdade para a maioria das pessoas. Elas não sabem o que é isso. Então, eu digo, não é que você não vai usar a palavra briefing, mas escreve lá briefing, põe um tracinho e escreve resumo enviado pelo cliente. De maneira mais simples, que qualquer pessoa entenda aquilo. Tá? Então, o pessoal da engenharia da alimentação, o meu trabalho é esse, né? É mostrando, escreve de outra maneira, faz frase curta, não faz esses parágrafos gigantes, respeita a memória do seu leitor. Memória assim, fica enorme, né? O leitor não vai. Principalmente nesse momento, né, que as pessoas estão procurando, elas não sabem que muitas vezes, mas quem é meu leitor? Você tem que achar esse leitor. Né? E para que achar esse leitor, elas vão ter que ter um trabalho forte de comunicação, em primeiro lugar. Depois que elas acharam, por exemplo, o Acelera-Texto, teve uma época no Acelera-Texto que eu falava sobre tudo, porque eu ainda não tinha certeza, então eu fazia muito conteúdo gramatical, entendeu? Aí chegou um ponto que eu disse, mas não é isso, eu não sou professora de português, aliás, não sou mesmo. Eu não quero ficar respondendo, sei lá, como é que se usa crase, né? Fiz já um vídeo enorme lá, mas não é isso. Isso não me faz feliz, não é isso que eu quero.
E aí eu comecei a ir para a história da escrita. O que aconteceu? Olha que barato. Eu perdi, o meu YouTube caiu muito, as visualizações, né? As tais visualizações, foi uma queda, né? Nessas conexões. Porém, eu ganhei qualidade. Eu comecei a ter as conexões quentes. Esse é o grande barato. Pessoas que, de fato, estavam interessadas, né? Pessoas que, de repente, ok, vou comprar seu e-book, ok, vou fazer uma mentoria, né? Eu dou mentorias. E, olha que interessante, qualificou. Diminuiu, mas qualificou. Muita gente falou, pô, essa mulher falava aí de qual a diferença entre perda e perca, agora não faz mais isso, não quero mais. Mas perfeito, porque quando a gente encontra nosso público, você também exclui um outro público, né? Você entendeu a lógica? Assim, Eu entendi, inclusive aquela coisa do Mark Mason, né, que ele fala das escolhas, né? Toda escolha, você escolhe algo em cima de outro. Todo sim quer dizer um não, não tem jeito. não Né? tem jeito. E outra coisa que eu acho que é interessante que você está falando, eu acho que é isso. Eu acho que hoje a gente tem uma espécie assim de, sei lá, uma demanda, uma necessidade assim exógena, digamos assim, né, de fora para dentro, de ter cliques, né? Quando na verdade você ter um público fiel, um público qualificado que multiplica, aquele cara, né, vai falar de você numa palestra, vai falar de você num curso, vai falar de você, e aquilo ali vai te dar um status que aquela massa de gente não vai ter e tal. Estamos aí com a pergunta da Lisandra, Alessandra, também a bimodal. qual como é o serviço prestado pela, né? O Nepô fala A, eu falo O, mas tanto faz, né? Que eu falo O, ele fala A. Bom, é o seguinte, Lisandra, Acelera Texto, nesse momento tem 2 produtos, e isso também é uma parte interessante, faz parte do aprendizado que eu tive com o Acelera Texto. Durante muito tempo as pessoas faziam essa pergunta e eu ficava meio perturbada, porque eu dizia, é mesmo, qual é o serviço que eu presto? Eu dizia, produzir conteúdos, né? Isso continuo fazendo, e são muitos conteúdos, né? Mas hoje eu tenho produtos, tá? Já entrei nessa história dos produtos. Então, eu tenho um e-book que chama Escrita no Digital, é um e-book que está na Hotmart, e ele fala exatamente da escrita, chama assim, a escrita no digital, vou até ler, como acelerar sua escrita e turbinar seu propósito. É a chamadinha dele, né? Então, ele está lá, ele é ativo, é um produto ativo. A partir dele, eu criei grupos no WhatsApp, olha que barato. Criei um grupo que chama Clube Acelera Texto, que são as pessoas que compraram o e-book. Por quê? O e-book em si, ele é só uma entrada, né? Ele é só uma concretização, mas ele não se basta, né? A minha ideia é quem é? Quem é esse público? Quem é sempre essa pergunta? Quem é esse público? Como eu personalizo esse público? Como eu continuo com esse público? E o que eu posso oferecer além do que eu ofereci? Ok. O segundo produto ativo do Acelera é a mentoria, que chama Mentoria Escrita Digital, que, na verdade, é um Zoom que eu faço com 5 sessões e que tem uma metodologia bem bacana. A pessoa traz um texto e eu ponho e compartilho na tela pelo Zoom e eu vou passo a passo com ela. Eu discuto o texto dela linha a linha, né? E vou apontando coisas. Qual a coisa mais comum? Os parágrafos gigantes. Então, eu vou, que nem aquela professora correguinha, vou dizendo, dê ponto aqui, dê ponto aqui, dê ponto aqui. Ou seja, quebre seu texto em pequenas frases, e aí nós vamos e vou também conversando com essa pessoa para dizer, olha, como é que você entra nesse fluxo? Qual é o fluxo? Pensar, fazer o texto, postar, distribuir e validar. Ok? Esse é o fluxo, né? Que ela vai fazer, é o texto dela, ela vai fazer, e aí ela vai chegando nos resultados. Eu não falo a palavra pivotar, mas vou começar a falar, né?
persistir ou pivotar, que eu acho fundamental, né? Então, é isso, né? Então, respondendo aí, nesse momento, ele presta esses 2 serviços, tá? E por que isso eu chamo de serviço? Porque são serviços pagos, né? Fora isso, ele tem um imenso conteúdo gratuito. A Acelera tem no YouTube, eu tenho podcast Acelera Texto, tenho blog Acelera Texto, tem Acelera Texto no Telegram, tem Acelera Texto no WhatsApp, vocês têm Acelera Texto, né? Eu vou entrando e entregando esses conteúdos. Por quê? Porque essa é a minha, voltando aqui para o Nepal, é a minha grande alegria endógena, né? Na verdade, olha que barato. Depois de você falar, e só falar uma coisa que eu saquei, que foi muito interessante para mim. Antes, eu achava assim, legal fazer conteúdo gratuito, mas como é que vai ser quando fizer a transição? Vai ser um produto pago? E eu venho de uma geração, de uma cultura que sempre demonizou a ideia da venda, certo? Eu sou filha da USP, eu fui liberdade de luta, né? Trotskistas. Então, eu sempre, num certo sentido, sempre demonizei a ideia da venda. Como assim, vendedora? Como assim? Então, olha que interessante, eu tive que viver tudo isso, né? Até que, conversando com várias pessoas, né? Inclusive com um mentor meu, que trabalha com vendas, que eu disse, não, vou encarar isso aí. E ele disse, Fernanda, o que você está falando é um absurdo. É um absurdo. Vender significa expandir a ideia. Se você gosta mesmo, se o seu propósito é falar de escrita no digital, você vai ter que vender sim, porque é na venda que você faz crescer e você impacta muito mais gente. Isso para mim foi matador. Eu disse, ele tem toda a razão, ele tem toda a razão, né? Então, é isso aí. Eu tenho que parar porque eu vou me alongando. Não, eu achei interessante, porque. A Fernanda tem um documentário sobre a Líbia. É isso, Rodrigo! Meu passado não me condena, Rodrigo. Aqui, ó. Havia Fernanda em um documentário sobre ele na Globo News. Então, Fernanda, eu acho que é interessante aí, fazendo aí uma análise que você falou, né? Eu acho que venda, né? É aquela coisa do sustentável. Né? Se você não tem um projeto sustentável, Ele vai acabar. Você não consegue deixar sua mente feliz. Se você não consegue se dedicar, você não vai conseguir torná-la feliz. Agora, eu queria que você situasse, você já está eu já não lembro assim, você já deve estar na escola na Bimodais, eu acho que 1 ano e meio, 2 anos, né? Na Bimodais, Então, como é que você faz aí a junção do Acelera-Texto com o que a gente conversa na escola, essa visão de futurismo? Como é que você faz esse liquidificador aí, esse milkshake? Bom, eu vejo a Bimodais é a base, né? Para mim é a base. O que você agora tem ficado cada vez mais claro quando você fala da teoria forte, né? Ou quando você fala da teoria da mudança. Então, veja bem, uma coisa é eu falar para a pessoa, olha, a internet é uma oportunidade, que eu acho que é incrível e tal. E aí é muito importante, à medida que o papo vai se aprofundando, de, por exemplo, eu dizer para ela, você lembra como é que era? Você lembra? Você consegue. Eu afirmo, aliás, né? Eu pego e digo: a gente está falando de uma revolução de mídia. E aí, o que eu faço? Que você me ensinou isso. Eu vou para o impresso, eu tento mostrar: olha o que foi quando aquele alemãozinho lá fez a prensa. O que aconteceu a partir daí? Gente, é o que está acontecendo agora a partir do digital. E isso quem me deu foi a Bimodais, né? Quem me dá ainda. Então, isso faz com que eu tenha mais convicção e possa ter essa conversa com as pessoas, né? E entusiasmá-las, né? Dizer, olha, esse é o caminho.
E é legal porque não é, eu não fico discursando, olha, esse é o caminho. Não, eu digo, olha, presta atenção, observa, esse é o caminho. Observe bem, veja o que está acontecendo, né? Então, é isso. A bimodais, ela me dá, vamos dizer, eu estou lá no trapézio, né? O trapézio é o dia a dia. O que é a bimodais para mim? Como é que chama quando você cai, que tem embaixo? A rede. A rede. Ela é a rede. Entendeu? Se eu cair, eu não vou bater no chão, eu vou na rede. Porque essa rede é sólida. Ela faz sentido. Né? Não é... E daí a minha convicção. Por isso que eu sou tão convicta nessa ideia toda. Né? Eu lembro da história do Moro. Né? Tem convicção? Mas essa convicção eu tenho de que, né, a gente está falando... Eu acho que a gente está num momento de renascimento. Eu acho que é um privilégio, sim, como você disse no áudio, acho que hoje. É um privilégio, sim, da gente viver esse momento, né? Imagina eu venho do digital total, né? Sabe, do digital, do impresso, eu vivi isso, eu vivi... Gente, quando a internet apareceu, eu já tinha 45 anos, ou seja, eu era uma mulher, entendeu? Já tinha vivido muito. E foi, né? E quando o modemzinho mexeu lá, entendeu? E eu disse, meu Deus, o que é isso aqui? O que é isso mesmo? Oi. O que eu acho interessante aí você está falando, né? Eu me lembro, falando aí um pouco do como é que eu entendo aí que você está falando e como é que eu interpreto isso. Eu vejo o digital como ele ele entra como uma ferramenta e coisas que a gente às vezes não percebe, né? Porque eu tinha um tio que ele escrevia para a Folha de São Paulo. Ele era colunista da Folha de São Paulo, ele tinha uma máquina de escrever elétrica e ele escrevia o artigo dele, aí depois quando ele tirava, que aí na verdade, né, explicar para os meus filhos, eles diziam, não, olha só, ele escrevia direto na impressora. Ah, tá, entendi, papai. Então, assim, ele não tinha um computador, só tinha a impressora e ele tinha um teclado na impressora, direto. Né? Então, é a máquina de escrever, é uma impressora com teclado. Então, ele escrevia ali, e aí, quando ele revisava, ele tinha uma limitação da revisão, porque senão ele tinha que reescrever tudo. Ele tinha que mandar para São Paulo o artigo. Aí ele teria que reescrever tudo. Então, a gente tem hoje uma ferramenta em que o texto ele é móvel. E aí, às vezes, acontece, muitas vezes, né, de que você escreve o texto, e aí, como acontece, pô, olha lá, já aconteceu, você já me deu dica, o Átila, o Palhano, tem esse erro. Aí tu vai lá rapidinho e, puf, vai lá e muda. Maravilhoso. E antigamente, imagina, você publicava um livro, tem um erro, tem que recolher o livro e botar de novo para rodar. Era um prejuízo. Hoje, em 2 minutos, você já não tem mais erro. Já resolvi. Né? Tanto que no meu blog, eu, quando pensei no blog, meu blog agora vai completar 15 anos. Eu botei o nome Rascunhos Compartilhados. É excelente. Né? Então, assim, rascunhos compartilhados. Quando alguém chega e fala, pô, descobri um erro, eu falo, é mesmo, mas é rascunho, tá lá. Eu já disse para todo mundo, é rascunho. Entendeu? Então, rascunho, eu estou compartilhando os meus rascunhos. Que eu acho que é um pouco essa ideia, né? A gente, na verdade, na internet compartilha rascunhos sujeitos. E muda e documenta a mudança, isso que é um barato. Então, eu acho que essa é uma discussão. E a outra coisa que é interessante que eu queria que você comentasse, eu agora, mais recentemente na escola, né, eu comecei a botar no texto, todos os meus artigos têm agora mapa mental, tem localização, etc, etc. Mas tem uma coisa que eu acho que é um plus, que eu não vejo muita gente usando, que são as cores. Né? Então, por exemplo, conceito novo é azul, neologismo é verde, hashtag é marrom. Então, eu vou colocando e todos os conceitos da escola em negrito. Então, a pessoa entra e fala, isso é um conceito novo que o Nepô criou agora. Isso aqui é um neologismo que ele acabou de criar. Então, você não precisa explicar.
Porque antigamente você precisava botar um parênteses. Isso aqui é um neologismo. Isso aqui é um conceito novo. Não. A cor já resolve o problema. Comenta aí. Não, eu acho uma sofisticação já, né? Quer dizer, você já avançou para isso, né? Não, é isso aí, acho maravilhoso, né? Todo mundo vai, existe uma educação, né? E o leitor, né? O público, o cliente, ele também está tendo essa educação, né? Ele vai percebendo, por exemplo, no meu blog tinha uma coisa que era clique aqui, saiba mais, né? Aí um dia eu falei, gente, não, aperte aqui. Entendeu? Aí troquei lá, claro, porque aperte, todo mundo aperta as coisas, aperte aqui. Então, mas isso que eu estou entendendo o que você está falando. Isso que você faz é mais sofisticado, né? Você resolveu fazer uma classificação que é por cores, né? E o seu leitor, ele vai percebendo isso e, de fato, é muito mais fácil, muito mais direto, ele já sabe, aí eu vou ali e vai acontecer tal coisa, sem que você precise dizer isso entre parênteses, né? E vai chegar uma hora que, por exemplo, estou citando o aperte aqui, nem vai ter, né? Vai ter só lá entendeu? A pessoa já sabe que é para apertar. Link, né? Já tem o link, né? Já sabe que é o... Já sabe. Hoje eu ainda escrevo, quando eu faço Zoom, eu digo, e aí vai o convite do Zoom. Pouco ninguém vai precisar fazer isso. Põe lá o azulzinho, entendeu? Aí no Acelera Texto aí, me fala aí de um case bacana aí que você viveu aí. Conta um case aí legal. Bom, é isso que eu digo, né? Tem o meu próprio resultado, que eu uso muito, né? Isso eu acho bacana. Então, eu sou a minha persona também. Então, não estou falando só, veja como essas pessoas mudaram, né? Não, eu sou vamos dizer, a grande transformação passou por mim. Mas, deixa eu pegar aqui um aluno que eu achei bem bacana. Bom, é uma aluna, aliás, de engenharia dos alimentos, né? Ela fez um belo blog. Né, e ela queria falar sobre a alimentação, né? A alimentação na história do mundo, tá? E ela foi muito bacana, ela trabalhou todos esses textos, a coisa das imagens, ela foi bem criteriosa, eu enchi muito o saco dela, tem que pôr crédito aí. Ela foi atrás dos créditos, e ela chegou agora, eu acho que ela tem um belo blog e entendeu que precisa, e está fazendo isso, distribuir, conversar com as pessoas, ver quem são as pessoas que estão acompanhando, né? Então, por exemplo, esse foi um resultado legal. Agora eu estou trabalhando com uma aluna que está escrevendo 2 livros, que são e-books, né? Mas olha só, é um outro desafio, né? Ela está escrevendo 2 livros, um pessoal e um profissional, justamente. Então, é interessante, né? Está sendo um processo interessante. E, bom, são esses os resultados, né? Os resultados, assim, as pessoas começarem a fazer e elas vão conquistando. E isso, claro, isso tem um médio prazo, não é assim, né? Não é. Tem uma coisa que eu acho legal, assim, pensando aí no teu negócio, que é o seguinte. Hoje em dia, isso está no desse livro que eu acabei de ler agora, vou comentar essa semana, do Gustavo Caetano, Pense Simples. Ele fala lá num determinado momento que o pesquisador, que o empreendedor tem que ser um pesquisador. E eu diria, e eu estou fazendo agora uma transposição, de que todos esses livros de empreendedorismo, na verdade, vamos colocar da seguinte maneira: todo mundo sempre foi, não é hoje, sempre foi um empreendedor. Sempre. Nós não inventamos o empreendedorismo agora. Você nasceu, faz um curso, vai trabalhar, você é um empreendedor. Você vai construir uma profissão, uma carreira, é o empreendimento, que é empreender é realizar algo, fazer algo. Então todo mundo tem que fazer. Claro que tem pessoas que ganham mesada, vivem de alguma forma, que aí não empreende, não corre atrás do dinheiro.
Mas vamos supor, as pessoas que correm atrás do dinheiro são empreendedores. O que acontece hoje é que a gente tem um empreendedorismo mais dinâmico, mais inovador, mais mutante, um cenário e tal, e a pessoa é obrigada ao tempo todo estar se atualizando. Ok. Então, essa demanda faz com que você tenha uma necessidade de pesquisa constante. O cara que quer minimamente estar competitivo no mercado. A pesquisa, e aí que eu vejo uma demanda nessa discussão, é a pesquisa, quando você lê, e agora eu posso dizer para você que eu estou lendo, antigamente eu lia e enrolava, agora não, agora eu estou lendo. Né? Quando a pessoa faz o lendo, ela precisa de um diário de bordo. E aí entra você. O diário de bordo serve com duas funções. É o registro da pesquisa e a ferramenta de marketing do cara. Então, ele tem duplo sentido. Isso. Né? Como é que você vê essas coisas? Não, eu acho que é exatamente isso. Né? É exatamente isso. Veja bem, quando você fala, né, todo mundo, né, na verdade, as pessoas sempre empreenderam, sim, mas agora com o digital isso é flagrante. Porque eu, por exemplo, eu sempre uso essa palavra, e é muito carinhosa, muito verdadeira, eu digo, eu trabalho com pessoinhas. Eu não trabalho com empresas, né? Eu não trabalho com agências, eu trabalho com pessoinhas. E qual é a minha ideia? Qual foi a minha observação? As pessoas, quando a gente diz, o cliente, consumidor foi empoderado, né, no digital, sim, é verdade, todos foram empoderados. Então, eu digo assim para as pessoas, olha, você pode construir. Por exemplo, você é especialista em alguma coisa, e as pessoas que chegam a mim são, né? Sou especialista em tal coisa. Ok. E o que você quer? Você quer aparecer? Eu quero aparecer. Com os seus conteúdos, hein? Porque você vai ter que ser compreendido como um especialista, ok? As pessoas vão ter que ver isso em você. Ok. E aí começa todo o trabalho. Agora, a maneira de fazer, ela é muito ampla e muito personalizada. Então, por exemplo, o que você está falando é maravilhoso. Um diário de bordo também deve ser compartilhado. As coisas precisam ser compartilhadas. Por exemplo, o Acelera faz muito isso. Eu vou na praia, eu, de repente, olho lá para o mar e digo assim, opa, vamos fazer uma postagem aqui. Aí é claro que eu vou falar do mar e vou falar da escrita, claro, né? Eu não vou falar do mar. Gente, então eu estou olhando aqui e lembrei da indústria pesqueira. Não vou fazer isso, eu não sei nada de indústria pesqueira. Mas, de repente, eu pego e digo assim, olha, o mar tem... Aliás, eu fiz isso. O mar tem ritmo. E a escrita também tem ritmo. Aliás, o grande lance da escrita está no ritmo. Pronto! Tá? Dei o recado, juntei com algo que era o mar, que eu estava lá na Barra do Saí. E pus lá. E funciona. As pessoas comentam, as pessoas vão... Você entendeu? Faz parte dessa educação. Porque, no fim, né, pô, isso acontece com você, e também acho que, e acontece com muita gente aqui, a gente foca, né? E quando você foca, tudo começa a fazer ligações com o seu assunto principal, seu propósito, qual é o plá? O que você está querendo dizer? O que você quer construir, né? Que essa que você está dizendo que dá, né? Eu vejo claramente aí uma distinção que eu falei no início, né? Uma distinção entre o escritor didático e o escritor artístico. Uhum. Né? O escritor didático, inclusive aqui no livrinho aqui do nosso que eu estou comentando, né? Ele fala o escritor didático, eu acho que quanto mais ele focar no cliente, né? Quanto mais ele tiver compromisso com o cliente, não perder o cliente de vista, eu sempre digo o seguinte: eu leio, claro, eu estou lendo um livro, alguma coisa sobra para mim, mas eu leio para o meu cliente, né? E aí eu faço as distinções e tal. Então, se o cara escreve didaticamente
E eu acho que aí tem uma grande oportunidade, Fernanda, porque hoje as pessoas leem como se fosse. Eu vejo isso com todos os meus alunos, vários e vários alunos. As pessoas leem como se fosse um filme do Netflix. Ah, já vi essa série, já vi essa série, já vi essa série. É verdade. Cara, não é leitura. Leitura é uma conversa que você tem durante uma semana, um fim de semana, 2 semanas, que você vai ter com aquela pessoa, e no final de tudo, você vai fazer um relatório para você sedimentar como é que foi aquele papo, o que sobrou, o que não sobrou, o que ficou. Isso é um diário de bordo. Claro, perfeito. O diário de bordo tem técnica para fazer. É o que você está sugerindo aí. É isso mesmo. Também, é isso mesmo. Estamos aqui com outro comentário aqui do Luiz. Fica super interessante. Obrigado pela generosidade do compartilhamento. Bom, Luiz eu conheço. Luiz comprou meu e-book e participa dos grupos aí do WhatsApp. Comentário do Palhano. Muito legal. Mesmo o escritor didático se vale da alegoria para explicar o conteúdo para os leigos. As alegorias têm a forma de arte aplicada ao ensino neste caso. Não, com certeza. Existe, né? Criatividade, maneira de dizer, etc. Tal, papá. Só que, e aí eu acho que é muito importante, quando a gente fala de escrita, de qualquer coisa, separar o seguinte: eu cuido do jardim por hobby. E existe o jardineiro. São duas coisas totalmente diferentes. O cara que cuida do jardim por hobby, ele vai dizer: eu quero margarida, não quero rosa. Eu quero plantas pequenas, não quero plantas grandes. Ele está servindo a ele mesmo. Ele não tem que prestar serviço a ninguém. E o jardineiro, quando chega, vai perguntar para o cara: você quer margarida ou rosa? Ele vai servir ao cliente. E na casa dele, se ele tiver um hobby de fazer um jardim na casa dele, aí ele vai fazer o que ele quiser. Aí é uma coisa dele, pessoal. Então, essas duas coisas são muito importantes separar. Aí, ao hobby, você é o seu próprio cliente. E o trabalho, o cliente é fora. Então, você não pode confundir, e a gente confunde muito hobby com trabalho. As pessoas querem transformar o trabalho em hobby e a coisa não é bem assim, não é isso? É isso. Agora, veja, meu pô, eu acho que essa também é uma pegada que o digital tem diferente, né? Por exemplo, se o cara diz assim, eu vou escrever o que eu quero, eu não me importo com o que as pessoas vão achar, se vão gostar, se não vão gostar. É um direito, mas essa pessoa não está interessada em escrita no digital. Né? Ela não está, ela não quer. Quem chega até a mim são escritores que estão procurando leitores. Veja, não é procurando leitor assim, não é que ela vai mudar a escrita dela para encontrar leitor, tá? Mas a escrita dela, se consistente for, tem consistência ali, mesmo que seja artística, ela vai ter leitores. E ela precisa aprender como fazer isso. Não, o que eu acho legal falando. Tem um cara que diz: não, eu vou escrever. Ser provocado é muito bom. É a mesma coisa, o cara, por exemplo, é óbvio, o cara faz uma pintura, ele faz uma exposição de pintura. Aí ele chega lá e fica lá na exposição e se disfarça. Ele quer saber o que as pessoas estão percebendo. Claro. E depois, não é que ele vai mudar. Não vai. Ele quer ser influenciado para poder continuar produzindo. É isso, entendeu? Então, sabe, por isso que eu digo, não importa o propósito, né? A pessoa tem que ter, claro. Fulaninho tem que ter, a fulaninha tem que ter um propósito. Mas, na verdade, essa escrita, ela vai ser aplicada independentemente do propósito dele. Por quê? Eu acho assim, vamos botar uma taxa aí. A taxa de preocupação com o leitor, né? Quando o cara faz o artístico, é menor, porque para ele, assim, ele quer provocar, ele não. Né? E o outro cara, ele tá, por exemplo, eu digo assim, galera,
nós temos o sucesso exógeno. Aí o cara, o quê? Sucesso exógeno? Eu falo, o sucesso de dentro para fora. Ah, De fora para dentro, no caso. uhum. Tá, sucesso exógeno, de fora para dentro. Ah, Pronto. Aí então eu vou falar numa palestra de sucesso de fora para dentro. O público mais restrito, eu vou usar sucesso exógeno. isso. Aí eu estou me preocupando. Agora, se é um artista, ele cria lá uma metáfora. Se o cara gostou, não gostou e tal, ele está ali, né? Naquela vibe, né? Eu até brinquei aqui, fiz aqui uma brincadeira com o cara, que ele fez uma operação de catarata, né? Aí a gente estava na cachoeira. Eu falei, vem cá, o médico falou que toda operação de catarata você tem que ir para a cachoeira, né? Brinquei catarata e cachoeira, né? Aí eu acho que é uma discussão interessante. Estamos aqui com a Cláudia. Cláudia, inclusive, vai estar também aqui sendo entrevistada. Palhano também vai ser entrevistado, eu não falei com ele, vai botar ele na fita aqui, né? A taxa de preocupação com o leitor X e a taxa de consistência na construção do texto. Comenta aí, Fernanda, você entende o que a Cláudia está falando? Tem um oi aí, Cláudia? A taxa de preocupação com o leitor X é a taxa, ou implica na taxa de consistência na construção do texto? Se for isso aí, é isso aí. Olha, gente, aí é que tá, né, a pegada. Fernando Pessoa, tem um poema que eu uso ele aqui, vou até ler um pedacinho, muita gente deve conhecer. Diz assim: segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, o resto é a sombra de árvores alheias. Pronto. Gente, qualquer um não só entenderá isso, como será provocado por isso. Então, isso também tem que tomar cuidado, né? Dizer, o escritor, que ele não está nem aí, ele escreve para ele mesmo. Se ele não conseguir um grau de comunicação, não deu certo. Não deu certo. E por isso que eu digo, mas esse cara, ele não está interessado em escrita no digital. Né? Ele não vai querer trabalhar, porque se ele acha... Vocês entendem o que eu quero dizer? Não dá para colocar tudo e achar que está provocando. Para eu ser provocada, tem que ter um pouco de comunicação antes. Senão não me provoca nada. Eu acho que o digital, acho que ele favorece a interação, né? Não Claro. quer. Mas o objetivo de todo escritor sempre foi chegar, né? Agora, sempre foi chegar. Eu acho que também tem essa coisa do parágrafo curto, porque hoje em dia tem um tempo, né? O tempo das pessoas hoje é muito mais curto, né? Então, assim, você colocar um texto longo e tal. E acho também que existe uma outra coisa interessante aí, Fernando, queria que você comentasse para a gente aí fechando. Eu, por exemplo, faço o texto e faço o áudio, né? E é engraçado essa relação de texto e áudio. Por exemplo, tem um dia aqui que aconteceu, que é coisa rara, mas aconteceu. Eu acordei tão excitado que eu precisei fazer o áudio, fiz os áudios e depois fui mexer no texto. Que geralmente eu faço o texto e depois vou fazer o áudio. Então, o áudio é um comentário do texto. Nesse dia, foi o contrário. Esse foi o comentário do áudio. E tem muitas coisas, por exemplo, até no artigo de hoje, muitas coisas que eu comentei no áudio que não estavam no artigo, que eu tive que colocar depois. Porque as intuições quando você fala, você também se revela, né? A escrita revela e a fala revela. Porque você está falando. É o que diz o terapeuta, né? Fala aí, que aí você vai se revelando ao falar, né? E você vai se descobrindo ao falar. Por isso que as pessoas falam. Porque tem a descoberta. E quando a pessoa fala e não descobre nada, aí eu diria que ela não está falando, ela está ladainhando, né? Ladainhando. A ladainha talvez seja isso, né? É um discurso que não tem nada novo, né? Isso que é a ladainha, né? É um discurso que a pessoa repete exatamente do mesmo jeito e não tem absolutamente nada de novo, né? E a conversa ou o diálogo ou um discurso ele só é interessante e só é rico e criativo quando tem algo de novo
no discurso. A diferença entre discurso e ladainha. Isso é novo, que eu nunca tinha pensado. Olha que legal isso que você falou. O áudio no digital, ele é uma escrita. Chama até de a escrita falada. Por que ele é escrita? Qual a característica principal da escrita? Ela é um registro, ela fica. Tem até aquela, né? Palavras voam, a escrita fica, né? Tem várias coisas em latim se referindo a esse poder da escrita, né? Tipo assim, lembra? Palavras o vento leva, a escrita fica. Aquela pergunta, mas ele escreveu? Não, ele só falou. Aí a gente dizia, então, se ele só falou, quem que vai provar que ele só falou? Aí olha que barato. Quando você faz um áudio e põe no WhatsApp, você está fazendo um registro. Você se igualou, você chegou muito perto de um dos atributos mais poderosos da escrita, que é o registro. Porque está registrado, entendeu? Agora eu posso dizer, como depor? Não, mas eu não escrevi isso. Eu digo, não escreveu, mas eu tenho o seu áudio aqui, você falou. Você entende? Então, olha que barato. Isso também é uma coisa legal. Muita gente, que eu, né, quando converso com as pessoas, eu digo, faz um podcast maravilhoso. Você não precisa ficar escrevendo. Porque quando eu falo escrita, ela esgarçou. Ela pode ser... A fala é também uma forma de escrita. É a escrita falada, porque agora ela tem registro. Eu adoro seus áudios. Eu aprendo imensamente com seus áudios, por exemplo. Né? Eu estou lá, estou ouvindo a resposta imediata. Para mim é muito bom. Eu acho uma puta sacada. Aí você vai dizer, mas e os textos? Não, acho que tudo tem função. Os textos ele tem uma função que seria, de repente, o passo 2. Deixa eu agora me aprofundar nisso, né? Deixa eu rever isso aqui. Então, acho um grande esforço seu, né? Fazer essas duas coisas. O Laurent fez aqui um comentário. A oralidade geralmente carrega muito mais emoção com o mesmo texto. Porque, na verdade, o que acontece? Ela é mais espontânea. Né? Eu acho que a oralidade ela é mais espontânea. Sem dúvida. As coisas vão saindo. E aí, hoje, por exemplo, tem coisas que eu falei que cada pessoa está se startupizando, não estava no texto. E aí eu fui lá e depois tive que incluir. Então, coisas que você vai falando, e aí, às vezes, em palestra também, em aula, você vai falando e tal, aquilo vai... E aquela coisa rica de conversa, né? Você vai sacando, alguém diz um troço, a interação, a conexão é mais rápido. Claro, eu estou falando da conversa presencial. E quando você está falando sozinho, também tem. Aí que eu digo, é o discurso criativo. Talvez, Fernanda. O discurso criativo. E você tem o discurso não criativo, ou quase a ladainha, quando a pessoa diz assim, eu fui, tem um sofá na minha casa com almofada. Aí no dia seguinte ela fala, eu tenho um sofá lá na minha casa com almofada. Isso é uma ladainha que tem, que fala, mas pô, não tinha duas almofadas? Mas você não é um sofá quadriculado? A pessoa não vai dizer, lá em casa tinha um sofá quadriculado e duas almofadas. Ela não agrega, porque aí vem a ladainha de novo, vem a ladainha, que é uma forma da pessoa se expressar e passar um jeito de ser, que às vezes é um jeito de não ter criatividade. Né? Bom, ok. Como é que a gente encerra isso aí, Fernando? O que você diz aí? Tá aqui os comentários. Só assim, o Rodrigo botou lá na oralidade. Na oralidade é mais fácil. Então, vamos botar aqui para a gente fechar. A transcrição de vídeo mostra que texto interessante nasce da palavra falada. É isso aí. O Rodrigo também é legal. Lá na oralidade é mais fácil se envolver do que na escrita. A escrita demanda mais técnica. Sim, mas também, assim, aí depende, né, Rodrigo? Porque, por exemplo, a taxa de reflexão é maior na escrita. A escrita também pode ser de uma alegria, né? De uma alegria tremenda, né? Ela também e o lado se fecha, né? Texto usa muito mais as funções executivas. Também, né? Mas não só. Isso que eu digo, não é só. Depende. O legal é a gente desenvolver todas essas habilidades, né? Transitar por elas. Isso é que é bacana, né? Bom, Fernanda, fechando aí, qual é a sua mensagem final aí para a galera?
A minha mensagem, primeiro, quero agradecer todo o coração aqui, a presença, adorei. Isso é muito bom, né? De pessoas tão qualificadas, e são todas muito qualificadas aqui. E agradecer você, né, pô, pela oportunidade de estar aqui falando. Você teve essa ideia, eu acho ela magnífica. Vamos ouvir todos, acho que todo mundo tem que falar aqui mesmo, os alunos, né? Que isso é rico, porque não dá para a gente escolher, já que a gente não se encontra no recreio, né? Porque não tem recreio. Então, eu acho muito bacana. Fernanda, você aí no Acelera Texto, a pessoa querendo entrar em contato contigo, como é que ela faz? Então, tem o WhatsApp, tem, mas depois eu posso pôr lá Não, me diz aí para ficar registrado aí no vídeo. Acelera texto, o quê? Manda um zap, manda um e-mail, como é que ela faz? Não, põe aí o zap. 1111 1111, 99 aham, 789 7159. 789, 71, Isso, 50. 59. Então vamos lá. Esse é 1199, o acelera texto, né? Que sou eu. Isso não deu tempo da gente falar, né? Mas como é que você tem um projeto? Isso também faz parte da brincadeira. Sou eu não tenho equipe. E quando eu falo, por isso que eu digo que eu trabalho com as pessoinhas. Eu estou falando com pessoinhas que a maioria também não tem equipe. Então eu digo, olha, dá para fazer, dá para fazer. Isso é uma o parte da. telefone é esse, né? 997897159. Isso! Então, Tá? galera, quem quiser falar com a Fernanda, querendo melhorar a E escrita tal. e tal, papá, e a Bimodais, botar aqui, vocês mandam um zap para mim. A gente tem aqui a gente tem aqui a Bimodais tem aqui as nossas atividades, a gente trabalha por imersão, a Fernanda faz parte do Bimodais, muita gente que está aqui hoje na live faz parte da escola, e a gente, então, desenvolve aí uma pesquisa, uma análise de como é o digital, discute, conversa. Amanhã, inclusive, nós temos a live de encerramento. Nosso conceito é de software, cada semestre é um período, cada mês é um período, e a gente vai melhorando e vai procurando mostrar para as pessoas o que está acontecendo, como é que as pessoas se situam e como é que as pessoas trabalham melhor nesse novo ambiente. É isso, galera. Fernando, eu quero te agradecer. Foi um papo ótimo. Acho que é um tema, né? É um nicho que a gente não conversa muito, que foi muito bom, e eu acho que esse é o foco aqui da nossa coisa. Agradecer também o pessoal que esteve aí, Laura, a Cláudia, o Rodrigo, o Palhano, e por aí vamos. Tá bom? Ok. É isso aí, galera. Um abraço, um beijo. Valeu, gente. Valeu, valeu, valeu.